Nas dobras insondáveis do tempo ocultam-se segredos ancestrais, ecos de uma sabedoria velada, selada nas entrelinhas da história, fragmentos de um saber antigo, destinados apenas àqueles capazes de enxergar além do véu da ilusão. Se você chegou até aqui, saiba, o acaso é apenas um disfarce que o destino usa para se revelar. Se dentro de ti há uma inquietude sutil, uma sensação inexplicável de que existe algo além da superfície visível, então escute com atenção, pois o que pulsa dentro de você é o prenúncio do despertar. Os antigos mestres não falavam abertamente, deixavam códigos, símbolos e passagens ocultas, mapas que só se iluminam aqueles que buscam com a alma em estado de vigília. Hoje, você será conduzido por uma jornada através de verdades milenares, ensinamentos que transcendem o intelecto e tocam o âmago do ser. Mas esteja advertido, aquilo que será compartilhado pode desestabilizar os alicerces da sua compreensão, pois a verdade não é confortável, ela é libertadora. O conhecimento não se oferece aos desatentos, ele se entrega aos que demonstram intenção. Se estas palavras ressoam com a sua essência, marque este instante com um gesto simbólico. Curta esse vídeo. E se busca por algo legítimo, se tua sede por sabedoria for real, inscreva-se agora e ative as notificações, pois este canal não é apenas um refúgio, é uma passagem e apenas os que se dispõem a cruzá-la terão acesso a Neshama, uma parte mais profunda ainda, que é a alma, que é como se fosse o âmago, o início do âmago do ser, a parte interior, a parte intrínseca, a parte vital, a parte que anima o corpo, o espírito, enfim. E às vezes a nefesh da pessoa se aperfeiçoa a tal ponto que ela recebe a nefesh do justo, e depois a pessoa ainda tem o mérito de receber o ruach de outro justo, que é mais elevado do que todo o resto. E isso pode continuar até que, quem sabe, a pessoa possa receber até mesmo o ruach do patriarca Avraham. Este é o significado secreto do que foi escrito nos Midrashim, em especial o Midrash Shemuel, o Midrash de Samuel, profeta Samuel. Não há geração na qual não exista alguém como Abraão, hebraico Avraham, Isaac, hebraico Yitzhak, Jacó, Yaakov, Moisés, Moshe, Samuel, Shemuel, etc. Não há suficiente quantia de tinta para registrar todos esses detalhes e casos particulares de diferenciação em um só livro. Portanto, uma pessoa de entendimento deve compreender o assunto e fazer as inferências necessárias por conta própria. Em resumo, a regra é assim: baseado na correção e purificação de uma nefesh em particular, a pessoa pode chegar até mesmo a merecer a neshama de gerações passadas, incluindo as mais elevadas de todas. E isso pode se dar mesmo nas nossas gerações e nas gerações futuras. Sendo assim, pode-se concluir que quando a nefesh e o ruach de uma pessoa reencarnam juntos e ambas se corrigem, elas não são capazes de adquirir sua neshama sem antes falecer e reencarnar. No entanto, enquanto em vida, elas podem receber a nefesh, ruach ou neshama de um justo na forma de ibur, e a parte recebida atuará como neshama, como alma. Todos os detalhes que foram descritos no caso de nefesh, que completou sua correção sozinha, também se aplicam aqui. Em alguns casos podem acontecer de que, depois de todos os 3 níveis da alma reencarnarem e se corrigirem, a nefesh ou o ruach de um justo entre ali no corpo da pessoa como ibur. Então, aqui é como se fosse, eu vou usar um termo mais um termo diferente, mas é um upgrade da alma. É que nem quando você se assemelha, quando você se junta com um amigo, com um conhecido, e você começa a aprender com aquela pessoa, você começa a conversar mais com uma pessoa que te chamou a atenção. Pô, aquela pessoa é inteligente, eu
me aproximar dela na escola, na faculdade, enfim, no trabalho. E eu vou me aproximar e vou tentar aprender mais com ela. Então, conforme você vai passando mais tempo com essa pessoa, no almoço, no trabalho, você vai pegando as manias de fala dessa pessoa, você vai pegando os trejeitos dessa pessoa, você vai imitando inconscientemente, ou seja, sem você perceber, muitas vezes sem você querer, o jeito como a pessoa fala, o jeito como a pessoa anda. Então isso daí serve tanto na parte física quanto na parte espiritual. Então esse Ibur que vem para ajudar a pessoa, vocês acabam se assemelhando. Já existe uma semelhança pré-estabelecida, por isso que existe essa atração, entre aspas, dessa energia positiva. Existe essa sincronicidade, existe essa sintonia de méritos de ambas as partes, e uma acaba ajudando a outra de formas diferentes, claro. E essa pessoa que recebe esse Ibur, ela acaba acaba tendo o estilo, o jeito desse espírito, por assim dizer. Voltando. Então, quando a pessoa parte desse mundo, ela ascenderá ao mesmo nível que o justo que lhe veio como Ibur. No mundo vindouro, ou seja, na era messiânica, ambos estarão no mesmo nível. Este é o significado secreto do que está escrito no Zohar, na introdução ao Bereshit, ou seja, Gênesis em hebraico. O rabino Shimon Bar Yochai, que foi o rabino que recebeu a revelação do Zohar através do anjo Sandal Fon, que encarnou na terra como profeta Eliyahu, ou seja, profeta Elias, e viu Rav Hamnuna Sabá. Ele disse que, naquele mundo, ele e o Rav Hamnuna Sabá estariam juntos. Foi dito o suficiente. Podemos concluir cautelosamente, relacionando o Zohar com que o Ari, ou seja, o Arizal, que Rabino Shimon Bar Yochai teve como Ibur do Rabi Hamnuna Sabá. Portanto, eles foram designados para estar no mesmo nível no mundo vindouro. O Ibur acontece por dois motivos. Primeiro, porque através do Ibur de um justo, a Nefesh de uma pessoa consegue se corrigir até o nível da Nefesh daquele justo. Então, no mundo vindouro, a pessoa ascenderá aquele nível, já que o justo ter-lhe-á ajudado a cumprir mais preceitos e a trazer mais santidade para a sua vida. Esse motivo, então, beneficia a pessoa que recebe o Ibur. O segundo motivo beneficia o justo que serve como Ibur. Como eu comentei anteriormente, ambos se beneficiam. Ao ajudar outra pessoa a cumprir preceitos, ele ganha uma parte desses preceitos. Este é o segredo do que os nossos sábios escreveram. Grandes são os justos, pois mesmo na morte eles merecem filhos por causa do seu mérito. Lógico que isso daqui é uma parte figurativa, uma parte ilustrativa de algo concreto, que é a retribuição por parte de Deus. Não que Deus precisa retribuir alguma coisa para alguém, mas quando você cumpre preceitos, você automaticamente recebe recompensas, e não é por interesse. É quando a pessoa utiliza o livre-arbítrio para isso de forma genuína e de coração. Voltando. Em outras palavras, quando eles fazem a pessoa aumentar o seu mérito, eles se tomam como pais que guiam e ajudam. Isso beneficia ao justo. Saiba que esse justo que entra em uma pessoa e a assiste durante a sua vida, segundo o segredo do Ibur e não segundo o segredo da reencarnação, facilmente ganha recompensas e se distancia das perdas, pois cada vez que aquela pessoa cumpre um preceito, um justo recebe uma recompensa. Este é o segredo do que está escrito: um justo recebe a sua recompensa e a recompensa do seu amigo no jardim do Éden. Ou seja, essa pessoa é tratada como um amigo, essa pessoa é tratada como um filho, e o Ibur desse justo é como se fosse um pai, entre aspas, para essa pessoa. Entenda bem esse segredo profundo, apesar de que agora não seja a hora de discuti-lo totalmente. Por outro lado, se a pessoa comete um pecado, o justo não sofrerá qualquer punição ou perda, já que ela só veio para ajudar e não para causar-lhe o mal. Ainda mais do que isso, se a pessoa renegar o que ela corrigiu anteriormente, o justo sai e se desconecta da pessoa.
A razão para isso, segundo o que foi explicado, é que o segredo do Ibur é que ele acontece durante o tempo de vida da pessoa. E, portanto, ele não prende a nefesh do corpo do justo, como acontece... Correção, ele não prende a nefesh do justo ao corpo, como acontece com a própria nefesh da pessoa que reencarna. Esta nefesh reencarnada entra no corpo na hora do nascimento e fica presa no corpo e grudada a ele e não pode sair dali até a morte. Por outro lado, a nefesh do justo que entrou ali como Ibur o fez por vontade própria, ou seja, não existe essa prática de você obrigar um espírito vir até você para entrar no seu corpo, para te auxiliar nos seus caminhos. Os espíritos dos justos vêm por conta própria, por vontade própria, por livre arbítrio próprio. Você não pode obrigar nenhum espírito positivo a te obedecer, a fazer as suas vontades como se você fosse Deus e ele fosse um escravo, um servo. Isso não existe. Muitas pessoas praticam esta prática proibida no outro lado, quando a pessoa utiliza um anjo negativo para fazer coisas ruins, quando a pessoa utiliza um espírito de uma pessoa negativa para fazer coisas ruins. A pessoa acha que está prendendo aquele espírito, a pessoa acha que está mandando naquele espírito, quando na verdade ela está enganando a si mesma. E ela acaba se tornando escrava ou serva daquela entidade que nesses casos é maligna, que só quer se alimentar da luz da pessoa e a pessoa não percebe isso, a pessoa adoece, a pessoa perde oportunidades, a pessoa perde o rumo na vida e acha que ela que está mandando nessa entidade negativa, que só está lá para machucar essa pessoa. Então... essas entidades negativas, elas enganam as pessoas. Elas fazem a pessoa acreditar que a pessoa está controlando elas, quando esses espíritos ruins, esses demônios, esses anjos negativos, caídos em consciência espiritual, essas pessoas ruins que já não estão mais nesse plano físico, quando são invocadas, elas vêm só para destruir. Então, muito cuidado com isso. Não se enganem. Sempre ande no caminho do bem. Sempre andem no caminho do bem. Sempre se alinhem com pessoas boas, com espíritos bons, com anjos bons. Tem muitas pessoas que têm curiosidade ali pro outro lado, né? O Sitra Hará, que é em hebraico o outro lado da árvore da vida. Apesar de ter sido criado por Deus, mas é o mal. O bem e o mal foram criados por Deus. Está escrito em Isaías. Elohim diz que ele cria a luz e as trevas. Ele faz o bem e ele faz o mal. Por que ele faz ambos os caminhos? Porque se só existe um caminho, não existe livre-arbítrio. A pessoa não consegue decidir, eu vou decidir o bem ou o bem, eu vou decidir o mal ou o mal. Então você não decide, só existe uma opção. Quando Deus cria a dualidade, é para você escolher entre o bem e o mal. Então, sempre siga o caminho do bem. Voltando. No entanto, se a pessoa fizer o mal, o justo se enojará dessa união e partirá. Ele não estava ali permanentemente, mas só na forma de um empréstimo, entre aspas, como um convidado que fica na casa do anfitrião enquanto se sente bem. E se ele não se sente confortável, pode ir embora. Pelo mesmo motivo, se a pessoa passar por qualquer dor ou miséria, o justo não sentirá quaisquer dores e não sentirá nada, porque ele não está grudado ao corpo, ele só está emprestado. O Ibur pode evitar que a pessoa com uma nefesh precise falecer e reencarnar novamente a fim de corrigir o seu Ruah e Neshama. Isso aqui é muito forte, pessoal. Então a regra que se deriva é que pode ocorrer de uma pessoa cumprir um preceito de grande importância e por isso merecer o Ibur da nefesh de um justo de uma geração anterior.
é possível que essa pessoa se retifique, se purifique a ponto de sua nefesh ser transportada ao mesmo nível daquele justo. Depois disso, a pessoa terá que corrigir o seu ruah e a sua neshama a tal grau de pureza que essas partes têm o mérito de serem revestidas na sua nefesh purificada. Então a pessoa vai ser transposta ao nível do justo e será considerada como ele, tendo se elevado além do nível raiz original da sua alma, de onde... Se esta mensagem acendeu uma centelha em sua consciência, imagine quantas almas ainda vagueiam na escuridão, sedentas por respostas, mas sem saber onde procurar. Os grandes mestres sempre ensinaram: o saber verdadeiro não deve ser acumulado, mas partilhado com discernimento. Se você sente que esta sabedoria precisa ecoar mais longe, compartilhe este vídeo com alguém que está pronto para despertar. Agora eu quero ouvir e saber de você. O que mais tocou o seu espírito neste ensinamento? Você já teve vislumbres desta realidade velada antes? Deixe seu comentário. Sim, eu leio todos. Este não é apenas um canal, é um círculo, um espaço sagrado de buscadores e despertos. Talvez o que você compartilha seja justamente o farol que alguém precisava ver hoje. O que você ouviu aqui é apenas o início, a borda do véu, a superfície do oceano. Existem peças ocultas que completam este enigma, mas somente os que persistem na busca conseguirão montar o quadro completo. Por isto, separei 2 vídeos essenciais, cada um contendo uma chave que expande e aprofunda tudo o que começamos hoje. E se você sente lá no fundo que esta é a trilha do seu despertar, inscreva-se agora. Ative todas as notificações, porque certos mistérios só se revelam uma vez. E se, no instante da revelação, você não estiver presente, eles se perderão, talvez para sempre.